diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta do seu mal, do seu caminho e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que fez Israel, que fez o ímpio, viverá, de sorte a sua injustiça, de toda a justiça que tiver feito, não fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, o seu pecado com que pecou, nele morrerá. Verso 31. Lançai toda a vossa transgressão com que transgrediste, e criai em vós um coração e um espírito novo. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Arrependei-vos e vivei. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, grande Pai, através do teu filho, meu Pai, deste profeta, foi ministrada uma palavra ao teu povo que havia se contradizendo em muitas das horas, sem saber, meu Pai, quem pagaria pelo pecado das transgressões das gerações. Senhor Jesus, se alguém no nosso meio nesta noite, confuso nessa mesma situação, que a tua palavra possa trazer entendimento, discernimento, compreensão, que eles possam entender, Senhor, o valor da alma deles para o Senhor, e possam entender, Senhor, que é necessário viver em santidade. Por isso eu peço ao Espírito Santo, convença-os do pecado, da justiça e do juízo, para que eles possam ter a vida e a vida eterna. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Se a gente estudar profundo, você vai ver que muitos estavam dizendo, ó, eu cometo pecado, meu filho vai pagar pelo meu pecado. Ou se eu não cometer pecado, meu filho errar, eu vou pagar, cometer o erro dele. E o Senhor vem trazendo aqui através do profeta, deixando bem claro para o povo: aquele que pecar, morrerá. Aquele que pecar, morrerá. Mas aquele que abandonar o pecado, viverá. Você analisar isso, vai ver justamente isso. Tão certo, né? Como você está enxergando aqui, você vai enxergar aqui se você orar e ver isso aqui. O que eu lembro disso, irmãos? Quando eu venho numa casa de recuperação, eu me alegro de vir aqui, porque me faz voltar muito tempo atrás. Meu filho Luiz Gustavo está aqui comigo hoje, minha mãe. Meu pai já é falecido, esposa da minha mãe, esposa da mãe, né? E quando eu tinha mais ou menos a idade do meu filho, até um pouco antes, meu pai passou por uma casa de recuperação chamada Desafio Jovem. Alguns aqui acreditam que conheçam. Desafio Jovem. Meu pai foi internado nessa casa. O pastor já ministrou hoje aqui, ele falou sobre isso, sobre o último estado do homem que vai piorando, né? Ele entrar na presença e sair, entrar e sair. Meu pai foi católico a vida inteira, a família sempre foi católica. E meu pai foi um dos primeiros a entrar no meio protestante, né? É o cristianismo protestante, que é o meio evangélico que a gente chama. Meu pai foi para a igreja, essa casa de recuperação, né? Desafio Jovem. E eu me lembro do menininho, minha mãe me levou para visitar o meu pai no final de semana. O menininho, eu entrei dentro daquela, era uma chácara também, aquele lugar bonito, né? Tudo bem cuidado, as pessoas cuidavam, era muito bonito mesmo. E eu cheguei ali e vi meu pai estava super feliz. E a gente saiu de lá alegre, porque muito antes do meu pai ir para essa casa, meu pai já tinha sido preso. E muitas das vezes eu visitava, quando ninguém visitava meu pai no presídio. Toda vez que abriu um cordão na lata lá que eu vi, meu pai era como se eu tivesse visto meu pai ressuscitar vivo. Mas fechava aquele cordão, eu não sabia mais meu pai, como se tivesse morrido. Depois veio esse estágio da casa de recuperação. E era o estágio de ter um encontro com Deus. Vocês que estão aqui, vocês estão tendo uma oportunidade que para muitos pode ser única. Para muita gente que está lá fora, precisava desse tempo que vocês estão vendo aqui. Eu sou ex-presidiário, o pastor também falou. Ele ia pregar no presídio, eu era pastor dentro do presídio já. Eu não converti no presídio. E antes de ir, só que no presídio eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque lá eu tinha tempo para meditar na palavra de Deus, para buscar a presença de Deus, para consagrar, coisa que lá fora você não vai ter esse mesmo tempo que você tem aqui, não é verdade? Lá fora você vai ter que trabalhar, cuidar da sua família, dos seus filhos, você não vai ter esse tempo aqui. Então
Então use desse tempo aqui, que é um tempo precioso que Deus está te dando. Deus tirou você do meio que você estava se dando bem, para te proteger e para cuidar de você, preparar a sua saída daqui, para que você tenha uma vida abençoada. Deus não quer que ninguém fique lá na rua caído, né, na droga, na bebida ou em qualquer vício. Deus, Ele quer que o homem viva, não foi o que nós lemos? Que toda a alma é do Senhor, e qual que é o desejo do Senhor? Que ela viva, que ela tenha uma vida abençoada. Mas para isso acontecer, é necessário ficar longe da transgressão. No livro que nós lemos, falou que toda a alma que for boa, né, que você praticou coisa boa, mas você deixando de praticar as coisas boas e começando a praticar as coisas más, você vai colher o salário. Porque o salário do pecado é a morte, e a morte nem sempre ela vem no ato físico. Muitas das vezes ela vem a morte do relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos. É uma morte, ou não é? Morreu o meu relacionamento, acabou. Com a minha mulher, com o meu filho. Isso aí já aconteceu comigo. Eu fazia, Deus restaurou, deu tempo. Mas quantos que passaram no mesmo lugar que eu não teve a mesma sorte? Vamos usar, colocar nem entre aspas a sorte. Mas, por quê? Porque desprezaram esse tempo que vocês estão vendo, que eu tive dentro do presídio, para a gente se achegar a Deus. O meu pai, ele sempre se aprofundou, ele buscou a presença de Deus dentro do presídio de uma forma intensa. Se eu não estiver enganado, as datas que foi mudado, meu pai com 12 dias foi batizado no Espírito Santo dentro da clínica. Todos aqui sabem o que é ser batizado no Espírito Santo, não? Será que todos aqui têm essa consciência do que é o Espírito Santo? O que é ser batizado no Espírito Santo? Receber a presença de Deus morando dentro de você? Porque diz, eu tenho Deus no meu coração, mas está praticando o pecado. Você não tem um Deus permanente dentro do seu coração. Você tem Deus visitando o seu coração. É diferente. Deus não habita o que? No tempo sujo, que é o nosso coração. Para Deus habitar, tem que estar limpo, transformado, regenerado. Como posso propor a gente cultuar aqui? Se chega uma pessoa, composta clínica, ela chegou e estava tudo sujo, vamos começar a fazer culto? Não. Primeiro fez o quê? Vamos limpar, vamos pintar, vamos preparar, para depois fazer o culto. Não é assim? Deus é a mesma coisa, o Espírito Santo faz a mesma coisa no nosso coração. Então, vou limpar, vou regenerar. E para essa limpeza acontecer, quem tem que dar ordem, quem tem que dar essa liberdade? O dono do corpo, do tempo, é você. Não, eu quero a limpeza, eu quero ficar longe das coisas que estão fazendo mal. Então você dá esse espaço e busca, Senhor, estou arrependido, não quero mais. Me enche da tua presença, do teu Espírito, me lava, me regenera, me transforma. Renova em mim, né? O Espírito puro. Coloca em mim, meu Pai, verdadeiramente força para lutar contra o vício que eu não estava conseguindo. Quando uma pessoa busca esse sincero coração, o Senhor não rejeita. Pelo contrário, Ele não olha para os seus pecados, Ele olha para aquilo que você pode fazer diferente. Não é o que a gente viu aqui? O homem fazendo bom, transmitindo para Deus, todo bem feito que ele fez, não valeu de nada pela transgressão que ele já cometeu. Mas se ele transgrediu, pior que tenha sido o pecado dele, se ele se arrependeu e buscou o Senhor, o que Deus falou aqui? Que é o desejo dele que viva, que ele perdoa, se for de sincero coração. Para muitos parece errado, Deus vai perdoar, que eu fiz coisas horríveis, para Deus não é assim. Deus conhece o coração da pessoa. Ele sabe da natureza pecaminosa do homem. Então ele entende. Jesus foi tentado em todas as coisas, não caiu para nos dar exemplo. Amém, irmão? Para nos dar exemplo. O meu pai, infelizmente, com 12 dias batizado no Espírito Santo. Infelizmente, eu não vou falar depois, né? Felizmente, ele foi batizado no Espírito Santo. Só que depois que ele foi batizado, ganhou a vitória, ficou tudo bem. Não, veio a provação. Veio um momento difícil. O diabo vai ficar de braço cruzado perdendo eu e você. Ele vai atacar, ele vai usar as armas que ele tem. E ele tentou, meu pai. Começou a colocar tentação, desejo do vício de novo. Mas peraí, meu pai não dá para libertar? Liberta. Mas quem disse que vai ser tentado? O próprio Jesus, que nunca teve pecado, foi tentado. Quem dera, que já teve pecado e praticou. Muito mais, né? Muito mais tendencioso a cometer. Então ele foi tentado. E ele não resistiu. Começou a se tentar. Ele falou com a minha mão, não aguento mais. O desejo de fumar. Dá um pé na mão. Começou a falar com a minha mão. Até que ele conseguiu. O dia que ele pegou uma coisa, acabou a visita, ele foi escondido no meio da clínica. Ele contando com a própria prova dele, ele pegou uma maconha, ele acendeu, até tremia, pegando uma maconha, acendendo, desesperado, tentando fazer. Para ele 12 dias, era 12 anos já. O versículo que ele estava sendo. Desesperado. Diz que a hora que ele deu pedra na maconha, ele caiu.
ele perdeu o sentido, outro se desmaia. Mas ele disse que ele sentiu a presença do Espírito Santo sair dele. Ele sentiu a virtude de Deus saindo do coração dele, a presença dele. E aí veio o que depois? O acusador. E antes era tentador, que é Satanás. Ele te tenta, ele tenta. Se nós cairmos, ele vai passar de tentador para acusador. Ah, tá vendo? Falou que Deus vai fazer mais, olha, caiu. Você não é digno da presença de Deus. Se o homem não tiver conhecimento e estrutura espiritual, ele abandona os caminhos do Senhor. Mas o Senhor é misericordioso. E o meu pai não conheceu, não chegou por Deus, não teve tempo. Eu não sei se teve tempo ou se não teve instrução para conhecer que o Deus que ele estava servindo era poderoso para perdoar ele por aquilo que ele fez. Ele estava lutando contra isso. Mas ele, por ter abandonado Deus viu a casa limpa, não levou para ele a presença de Deus para fortalecer. Só que ele não usou as armas que ele tinha recebido da presença de Deus, porque aceitou o mal. O meu pai abandonou a clínica, pulou o muro e foi embora. O meu pai chegou, minha mãe está ligando, deixa mentir. Acho que ela nunca viu meu pai tão demoniado como é que ele chegou assim na minha vida. Já veio totalmente alterado, querendo bater nela, querendo fugir. O último estado do meu pai foi o pior do meu antes de ter aquela presença de Deus. Então você pode estar pensando em você nesse momento. Nossa, mas então, Reinaldo, eu não devia ter vindo aqui, porque eu ainda não tenho certeza se eu vou ficar firme no Cristo. Deus marcou esse encontro comigo e com você, também? Porque Deus é onisciente. Deus que marcou esse encontro com a gente, para que eu pudesse dar o testemunho do que aconteceu com a minha vida. Só que o que eu quero falar dentro dessa palavra? Eu também passei pelos mesmos traumas que meu pai passou. Também fui drogar, viciado, também bebi muito, também já fui mulher, todas essas coisas erradas. Só que eu tive um encontro com Deus e abandonei tudo isso. Deus foi lapidando. Você pensa que eu nunca mais falhei? Falei, sou ser humano, cheguei errado algumas vezes. Mas depois, toda vez que eu errava, vinha a consciência, peraí. Mas agora eu conheço um pouco mais já, né? O que Deus quer para mim. Então quer dizer, essa consciência, em vez de eu deixar o diabo entrar com essa consciência e pegar só como acusação, eu pegava essa consciência como um ponto positivo. Eu errei, mas eu caí. Mas eu vou levantar. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, que não sabe, tem um provérbio que diz assim: de 7 vezes cairá o justo e o quê? O Senhor levantará. Mas os ímpios não são assim. Quer dizer, vai depender do seu coração, se você quer ser ímpio ou se você quer ser santo no Senhor. É uma atitude que você tem, a escolha é sua. O meu pai foi de mal a pior, porque abandonou os caminhos do Senhor. Antes do meu pai falecer, eu me converti, comecei em uma igreja que ainda me doutrinava, mas era uma igreja que já me apresentava a Jesus. E eu comecei a ir, batizei, falei, pai, vamos lá na igreja, né? O senhor já foi e tal. Eu falava, não, filho, eu já tive a minha oportunidade. Para mim eu não posso ter outra, eu já perdi a chance. Olha só que eu não tinha conhecimento da palavra para instruir o meu pai, mas eu tinha o desejo de convidá-lo para fazer. Você acha que tinha ainda chance do meu pai? Não tinha. Mas o diabo cauterizou a mente dele, não tinha mais chance. E com isso, o diabo conseguiu arrastar ele até a morte pelo vício da cirrose, pela doença da cirrose. Só que graças a Deus, eu ainda tenho no meu coração uma esperança de encontrar meu pai no céu. Porque nos últimos dias de cama dele, no leite de morte, eu cheguei do lado dele, eu fui puxar ele assim, ele estava tão inchado da cirrose, que eu fui puxar a mão dele, eu tive de cruzar assim, para ele botar a mão aqui, para mim com o corpo puxar ele para cima da cama, da maca que ele estava, né? Para que ele pudesse respirar um pouco mais, porque aquilo lá vai apertando o pulmão dele, né? Tanta água que o rio puxou. E ele me abraçou, puxou eu perto dele, deu um beijo no meu rosto, falou, filho, eu te amo. Foi muito diferente. Meu pai já falou, te amo muitas vezes, mas naquele dia foi muito diferente. Aquele te amo e aquele abraço foi diferente dos demais abraços que te amo. Era uma despedida que eu não sabia. E ele deu o beijo, e eu falei, pai, o senhor me ama? Então vamos voltar para Jesus, vamos lá para a casa de Deus. Ele falou, eu vou. Eu estou arrependido, eu vou ir sim. Eu vou voltar com você para Deus. Pergunta se deu tempo. Eu acredito na salvação dele, assim como aquele que Cristo salvou na cruz do Calvário do lado dele. Porque havia dois, né, do lado de Cristo na crucificação. O justo, né, o que se arrependeu, os dois eram ladrões, para dizer, né? O que se arrependeu e o que não se arrependeu. O que se arrependeu recebeu a promessa do quê? De salvação. O que se arrependeu recebeu uma promessa de Cristo de salvação. Ninguém mais foi tão abençoado quanto ele
Então ainda dá tempo para aqueles que estão caindo. Mas tem que o que ouvir, deixar entrar no coração e praticar, para que Deus possa fazer a obra. Amém, irmão? Amém. Mas eu louvo a Deus nessa condição de ter passado por essa história e Deus ter me dado ainda a vida, a libertação, para que eu possa ser um mundo diferente nessa história. E a minha vida possa transformar a vida do meu filho também. Porque nós vamos falar, o pecado de um cai no outro. Só que o meu pai tinha uma frase que ele falava assim para mim: faço o que eu amo, não faço o que eu faço. Mas no entanto ele vivia levando para o lugar errado. Ah, eu vou fazer porque meu pai não mandou. Só que aquilo lá vai entrando, por um mau exemplo. Meu pai faz, eu não posso fazer. Chegou uma hora que a palavra vazia dele não é a palavra de Cristo, não é? Eu fui fazer tudo que meu pai fez. Um dia, se eu quiser contar um filme mais duro, mas não quero estender demais, mas eu vou contar para vocês, vão ver que a minha história do meu pai, elas são quase idênticas. Só muda o final. Só muda o final. Eu amo meu pai muito, né? Não é idolatria nenhuma, eu amo meu pai. Tenho certeza, em nome de Jesus, meu coração que eu vai encontrar no céu, pelo arrependimento que ele teve no último minuto. Mas muitos não têm essa chance de se arrepender, né? A morte fica tão voraz e rápida que não dá nem tempo de se arrepender. Mas então, isso não vem acontecendo na minha e na sua vida, amém, irmão? Porque eu estou vivo, né? Aquele que está de pé, vigia para que não caia, também tem que vigiar. Nós temos que vigiar para não perder a nossa salvação. E com isso, a melhor forma é que o pastor falou, a mente colocando na sua mente a palavra de Deus. Porque ela liberta, ela transforma, ela faz a obra, amém? Vou ficar de pé em nome de Jesus e fazer palavra. Jesus, eu agradeço ao Senhor, do fundo da minha alma, por ter me usado nesta noite para ser, meu Pai, testemunha do seu poder. O Senhor, quando meu Pai ungiu os teus servos, Pai, deu ordem para que eles viessem, meu Pai, ser sua testemunha. Senhor Jesus, que assim como eu estou sendo testemunha do seu poder, das suas maravilhas, que esses homens também sejam testemunha dessa maravilha, dessa mudança, dessa transformação. Meu Pai, toque em cada coração aqui nesta noite. Que eles venham ser renovados, transformados, fortalecidos, meu Pai. Assim como o Senhor disse que havia almas fracas nesse lugar, eu acredito que elas saem fortes para a glória do teu nome. Não pela força dela, mas pela tua força, para vencer em nome de Jesus. Meu Pai, visita os filhos desses homens, as filhas, a família. Toca lá, meu Pai, no familiar. Pai, se tiver havendo, meu Pai, alguma intriga entre eles, meu Pai, abranda esse coração, coloca o perdão, meu Pai, no coração do familiar dele, o dele pelo familiar. Então, Senhor, meu Pai, uma vida, meu Pai, com um coração sujo. Então, limpa esse coração, Espírito Santo. Transforma ele, para que o Senhor possa fazer a habitação permanente nessas vidas, dando a eles, meu Pai, tudo aquilo que é necessário para permanecer no caminho certo. É o que eu te peço, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Você se crê? Dá uma salva de palmas para Jesus.